Olá pessoal, eu sou Cibele Vicino e este é o primeiro de 5 vídeos de uma série que eu senti de trazer aqui para vocês, que eu intitulei de Viver, um mapa através de 5 passos para você continuar a viver sem se abandonar. Porque muitas vezes a gente vai se deixando de lado, né, no decorrer do nosso dia a dia. Então a ideia de estar trazendo esses 5 pilares ou cinco tópicos é para que a gente mergulhe nesses processos internos que impede com que a gente realmente viva de verdade, né? E o primeiro pilar de hoje que a gente vai falar é exatamente sobre essa palavra, verdade. Quero começar com uma pergunta brutalmente honesta. Aonde será que a gente se perde de si e começa a sobreviver ao invés de viver? O quanto a gente às vezes nem se permite perceber isso. Então eu tenho lido muito, estudado muito sobre isso, né? Um dos livros que tem me ajudado a pensar um pouco mais sobre isso é o livro chamado Alma Indomável, porque ele fala que nós temos que desmascarar essa mentira, né? E a gente viver a nossa verdade interior. Então, se você está cansada de usar máscaras, né, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e vamos juntas mergulhar e se aprofundar nesse tema. Então, o primeiro passo para a gente viver efetivamente é a gente se permitir perceber. Perceber que muitas vezes a gente se esconde através de mentiras que a gente conta para nós. E a maior mentira de que a gente vive e que a gente compra para viver uma vida perfeita é de que a gente precisa ser domesticada para que a gente seja amada. Tem um livro chamado Alma Indomável e nesse livro fala exatamente isso com uma clareza que ao mesmo tempo é dolorida de ler, mas ela é muito curativa. Então o livro diz o seguinte, que a sociedade ela espera de nós que sejamos boas e que ser boa também é ser invisível, é ser silenciosa. E é aí que a gente começa a se perder. A gente se silencia, se diminui para caber em espaços para que a gente não decepcione ninguém, para que a gente sobreviva. E aí a gente começa a vestir uma máscara atrás de outra máscara. E é nesse lugar que entra esse primeiro tópico, o perceber. O quanto que perceber não é pensar. O perceber é a sua capacidade inata, é a capacidade que a gente nasce com ela no nosso corpo, de sentir a energia de tudo. Né? Então, acaba que tudo vai para o nosso corpo. E o perceber é o nosso GPS interno. Veja, quando você se perde num determinado caminho, o que acontece com o teu corpo? Ele dá sinais. A sua intuição, ela é aguçada, ela fala, opa, não é esse caminho. Mas muitas vezes a gente ignora esse caminho, porque a gente usa máscaras que são confortáveis para que a gente esteja nesse lugar. Então, eu mesma, durante muito tempo, usei, né, a máscara da boazinha, né, ou usei a máscara daquela pessoa forte, que não precisava nunca de ajuda. E o custo ele foi muito alto. Né, durante o período que eu estava no corporativo, o custo foi de exaustão crônica, principalmente no final, né, de você ter que sustentar um papel de alta complexidade, né? Então, eu acabava, não sendo eu mesma. Então, eu percebia que algo estava errado, mas eu não tinha essa verdade, eu não acessava a minha verdade para bancar a mudança que eu queria. E aí eu pergunto para você, e você? O que você está fingindo ser? O que você está fingindo não perceber sobre a sua vida nesse momento? Sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre as suas relações, sobre a sua parte financeira. Qual é a verdade que você está escondendo de si mesmo? E fique tranquila, tenha certeza que a gente esconde muitas verdades de nós, porque olhar para a verdade nem sempre é gostosinho, na maioria das vezes é dolorido. Então, para te ajudar a perceber essa verdade, eu quero trazer aqui uma ferramenta prática que eu uso dentro do meu programa Viver, que é um programa de 30 dias, que é baseado na neuroplasticidade, né? Que eu chamo ela de espelho da verdade. Então, é um exercício bem simples para você fazer,
mas ele é desafiador, porque todos os dias, por 5 minutos, você vai se olhar no espelho. E você vai olhando para o espelho sem desviar o olhar, se perguntar: se eu não tivesse que agradar ninguém hoje, o que eu faria? Parece uma pergunta simples, né? Mas no começo a gente vai tentar fugir da resposta. E a segunda pergunta é, e talvez a mais importante, é o que eu estou percebendo que eu finjo não perceber? Então, quais as ações que ao você perceber que está fingindo, você pode trazer para a sua vida? E veja, quando a gente repete essas perguntas com intenção de realmente perceber, a energia, ela muda. A energia começa a criar novas conexões. Conexões neurais mesmo, né? Então, você vai começar a reescrever o roteiro, né, da sua sobrevivência e transformar a sua sobrevivência em viver. É como se você estivesse criando novos caminhos neurais. Você começa a se desdomesticar, né? Então, por isso que esse é o pilar, né? Esse é o primeiro pilar desse programa Viver. É onde a gente dedica uma semana inteira a essa desconstrução, para que a gente limpe essa energia da mentira que a gente contou para a gente mesmo e que a gente foi tão convincente que a gente acreditou. Então, o primeiro passo para você viver de verdade é que você seja verdadeiro com você. E para que você seja e tenha coragem suficiente de perceber que a vida que você está vivendo, ela não é sua. Porque 98% dos nossos pensamentos não são nossos. A gente adquiriu do ambiente, dos comportamentos das outras pessoas. Então, é isso que esse programa ele vai ensinar. Então, como seria se você se propusesse durante uma semana você ir para frente do espelho e fazer essas perguntas? E aí, no próximo vídeo, na próxima semana, a gente vai trazer o pilar 2, que é o pilar da integração. E vamos falar sobre o nosso saber inato, para entender como que a gente pode liberar essas emoções que impedem com que a gente acesse a nossa sabedoria. Porque nós somos seres com grande conhecimento, mas às vezes a gente se esquece disso. E o meu convite para você é o seguinte: se você quer ir além da teoria e ter, né, o meu acompanhamento de perto durante 30 dias, para que você perceba, para que você sinta, para que você saiba, para que você receba mais de você, para que você abra as infinitas possibilidades, né, que a vida tem a te oferecer, vai lá no link na descrição desse vídeo e clica lá, para que você perceba que você não precisa mais se abandonar, mas que você pode escolher por você. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, curte o vídeo, encaminha para quem você acha que pode ser uma contribuição e faça o exercício e vem aqui nos comentários e me diz como é que foi fazer esse exercício na frente do espelho por 5 minutos, por 5 dias, e com certeza você vai ter resultados muito interessantes a partir do primeiro dia. Vejo você no próximo vídeo.